Amém. Amados irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1, hasta o verso 18. Vamos estar falando aí sobre esse tema. Deus quer que tu vuelvas a sonhar. Esse é o tema de hoje. Deus quer que tu vuelvas a sonhar. E depois que lemos essa história aqui, iremos fazer um paralelo da vida que estamos vivendo e da história que se passou com Noemi e Ruth. Ok? Me acompanhais aí na leitura. Capítulo 1, verso 1 do livro de Ruth. Aconteceu nos dias que governavam os juízes que houve hambre na terra, e um varão de Belém de Judá foi a morar em los campos de Moab, ele e sua mulher e 2 filhos suyos. O nome daquele varão era Elimelec, e de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos eram Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. Chegaram, pois, a los campos de Moab, e se quedaram allí. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e quedou ella com seus 2 filhos, los quais tomaram para si mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa, e o nome de la outra Ruth. E habitaram allí uns 10 anos. E morreu também os 2, Malom e Quilion, quedando assim as mulheres desamparadas de seus 2 filhos, a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Verso 6. Então se levantou com suas nueras e regressou de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová havia visitado seu povo para dar-lhes pão. Saiu, pois, do lugar onde havia estado, e com ele suas 2 nueras, e começaram a caminhar para volver-se a la terra de Judá. E Noemi dijo a suas 2 nueras: anda, volveos cada uma à casa de sua madre. Jehová haga com vosotras misericórdia, como la habéis hecho com os muertos e comigo. E os conceda Jehová que halleis descanso cada uma em casa de seu marido. Luego las besou, e eles alçaram sua voz e choraram. E lhe dijeron: certamente nós iremos contigo a tu pueblo. E Noemi respondeu: volveos, hijas minhas, para que haveis de ir comigo? Tenho eu mais hijo en el ventre, que pueda ser vossos maridos? Volveos, hijas minhas, e idos, porque eu já sou vieja para ter marido. E aunque dijese: esperança tenho, e esta noite estivesse com marido, e aún desse a la luz hijos, havíais vosotras de esperá-los hasta que fossem grandes? Havíais de quedaros sem casar por amor de ellos? Não, hijas minhas, que maior amargura tenho eu que vosotras, pois la mano de Jehová ha salido contra mim. E eles alçaram outra vez sua voz e choraram. E Orfa besou sua suegra, mas Ruth se quedou com ella. E Noemi dijo: e aqui tu cunhada se ha vuelto a su pueblo e a sus dioses, volve-te tu tras de ella. Respondeu Ruth: não me ruegues que te deje e me aparte de ti, porque adonde quieras que tu fueres, irei eu, e donde quieres que viveres, viveré. Tu pueblo será mi pueblo, e tu Dios mi Dios. Donde tu morreres, morrerei eu, e allí serei sepultada. E assim me haga Jehová, e aún me añada, que solo la muerte hará separação entre nós outras 2. E vendo Noemi, que estava tão resuelta a ir com ella, não dijo mais. Oremos a Deus. Padre, aqui está sua palavra. Tu eres fiel. Ministra em nossa vida. Ministra com tu poder. Ministra com sua graça e com seu favor e com sua misericórdia, ó Padre. Obra-se nesta hora, Senhor. Revela-nos tu verdade, porque tu, Senhor, és poderoso para revelar e para fazer de nossa vida
uma vida nova e com perspectiva, Senhor, de Tu grandeza. Revela-nos, Espírito Santo, Tu verdade. Amém e amém. Amém. Mira que história, não? E essa história aqui é um clássico da Bíblia. Ruth está ali entre os livros de la lei, de juízes, depois entra nos livros de la monarquia. Juízes, depois vem Ruth, depois vem nos livros de Samuel, Crônicas, Redes, vem aí de la monarquia. E esse tempo que vivia Ruth era o tempo dos juízes, então se não tinha rei, cada um fazia o que nos dava na gana. Era um momento sombrio, era um momento que as pessoas não obedeciam a palavra de Deus. O que ocorre é que nesse momento, ali em Judá, em Belém, Belém significa casa de pão. E vem ali, nessa cidade, a hambre. Deus não envia a chuva, Deus não envia sua graça, Deus não envia seu favor, ao ponto de Elimelec ter a iniciativa de sair dali e buscar outro sítio para sua família. Elimelec, o significado de seu nome é "Mi Deus é rei". E Noemi, o significado de seu nome é prazenteira, agradável. E saíram dali. Não culpemos a Elimelec de sair de Belém, porque a maioria de nós outros saímos de nossos países para buscar uma vida melhor. Então, se eles buscaram pelo problema de Elimelec, que foi para Moab, Moab estava bajo maldição hasta 10 gerações. Não poderia nenhum moabita entrar no átrio do Senhor e no tabernáculo do Senhor para adorar. Pero enfim, saiu para buscar a vida. Noemi sai com seu esposo e com seus 2 filhos. E ao chegar ali em Moab, ha muerto Elimelec. E agora ela se queda viúva. E seus 2 filhos contraem matrimônio com as moabitas. Então, se ele poderia agora se recompor, se organizar. Minha família foi destroçada, meu matrimônio, pero agora tenho uma família. Tenho 2 nueras e 2 filhos, e vou ter netos. Pero um dado momento também morre seus 2 filhos, Malom e Quilion. E o significado do nome Malom quer dizer enfermo, enfermiço. E Quilion quer dizer débil, defeituoso. Será que esse ano que estamos vivendo, não estamos vivendo o ano de Malom, das enfermidades, das moléstias? É o ano de Noemi para nós outros, o ano das perdas. Porque antes de orarmos, já vimos aqui alguns que han perdido seu marido, outros han perdido sua mulher, outros han perdido seus filhos, ou hijo, alguns han perdido seu padre, sua mamãe. De alguma forma, a enfermidade atragantado, ha devorado, ha destruído alguma parte de nossa vida. Pero eu quero te dizer o seguinte, porque se o capítulo 1 terminara, seria uma tragédia. Nossa vida só tem fim quando chegamos ao encontro do Senhor. Aliás, conforme cantamos, Ele é o nosso princípio, também Ele é o nosso fim. Venimos de Deus e volveremos para Ele. Então, se aqui entra a história, porque quando Deus está obrando, aún não é o final de nossa história, aún que a circunstância seja desfavorável, Deus pode restaurar. Por isso que o tema dessa mensagem, Deus quer que tu sigas sonhando, ou que vuelvas a sonhar. Não permita que a circunstância, aún que são desfavoráveis, aún que são de destroços, aún que seja de ruína, aunque não tenha esperança, quando miramos ao lado, ao nosso derredor, hagamos como o salmista: de onde vendrá mi socorro? Mi socorro vem do Senhor que ha hecho céus e terra. Ele é nossa esperança e nele ponemos nossa mirada. Estão me entendendo, irmão? Porque aqui nesse capítulo 1 é um capítulo que está aí lleno de carga, lleno de tristeza, de ruína.
e o nome de suas nueras, Ruth, que significa amistad, ou que é amiga. Orfa quer dizer terca. Então, se vamos vendo aí os nomes, o significado, as decisões, pero Deus está por detrás aí para restaurar a história. Vamos vendo o que devemos fazer, aunque este ano de 2020 não foi o que nós outros nos planeamos, não está de color de rosas, pero eu quero te dizer que Deus não cambiou. Deus sigue governando a história. Ele é soberano. Noemi teve que tomar decisões, fazer câmbios. Ela saiu de Judá, de Belém, e foi para Moabe. Saiu com seu marido, com sua família, saiu com dinheiro, saiu com ganas de empreender, de viver uma vida melhor. E chegando ali, tudo lhe saiu mal, aparentemente. E agora ela regressa, toma a decisão de regressar a sua cidade, porque escutou que ali em Judá Deus havia visitado e tinha pão, tinha alimento, tinha esperança, tinha a presença de Deus. E ela regressa. E agora há não somente decisões de regressar, mas há câmbios. Irmãos, agora estamos vivendo uma nova normalidade. Aonde chega a resposta através de vacuna, nossa vida não será a mesma. Alguma costumbre se quedará, e para bem algumas, por lavar as mãos, fazer a higiene. Necessitamos fazer essas coisas. E agora não sabemos, não? Como será? Podemos abraçar? Seguro que podemos abraçar, os beijos, esse afeto. Pero o que não vai regressar é a perda de alguns entes queridos. Talvez que não regresse também será este emprego que tu pensava, porque a economia está aí para baixo. Quizá tu não vai ter mais o mesmo emprego. Pero eu quero te dizer o seguinte, que tu tendrás sempre o mesmo Deus, aquele que é fiel em las buenas e em las malas. E é essa coisa que Noemi estava prevista. Então, se devemos estar nos ajustando às circunstâncias, nos ajustando ao momento de agora, quizá não seja mais o momento que tu tinha aquela facilidade de comprar e de viver. Pero se sua família está aí intacta, se tu está com saúde, se tu está com a salvação de Deus, deve alabar a Deus, alçar suas mãos ao céu e glorificar aquele que vive, aquele que reina. Oh Senhor! Pero é interessante, por que Deus permitiu nossa tragédia na vida de Noemi e permitiu a tragédia de muita gente? Na vida de Noemi, irmãos, ela perdeu o marido, seus filhos. Porque às vezes, irmão, a terra se hace tão amarga, tão maléfica, tão de uma forma que não podemos suportar viver na terra, para que nós outros recordemos que Deus está preparando o céu para nós outros. Porque nos aferramos nas coisas terrenais, que nos olvidamos da promessa do céu que Deus tem para nós outros. Não nos olvidemos jamais que somos o que? Estrangeiros, peregrinos nessa terra. Quando nos aferramos nas coisas terrenais e vemos o seguinte, por que passa isso? Porque nossos primeiros padres no Edém provaram do árvore do conhecimento do bem e do mal. Estamos provando do mal, pero o bem está reservado para nós outros. O bem, o melhor de Deus está reservado para nós outros. Pero devemos fazer cambios, devemos nos ajustar, devemos tomar decisões de la vida para melhor, de uma vida que sirva a Deus. Quando Noemi regressa a Belém, ele está regressando a Deus, está volvendo ao Deus poderoso. Pero agora também está com sua nuera, que também tem uma fé nesse Deus vivo, que ha hecho uma confissão de fé, falando que onde ele estiver estaria ele, que seu povo era seu povo, e seu Deus era seu Deus.
Agora ela tinha agora uma mulher que estava a seu lado para alabar a Deus, para adorar a Deus, para estar a seu lado no momento de dificuldade, no momento desoportuno, porque Deus sempre está ponendo alguém em nosso caminho para nos ajudar. Estão me entendendo? Outro ponto de Noemi, que devemos nos olvidar, ele passado, principalmente ele passado de tristeza, um passado de amargura. Olvidar o passado e nos fijar no futuro com Cristo. Porque não pense aí, eu quero um futuro independente de Cristo. Porque se estamos em Cristo, somos nova criatura. E Ele já nos disse que sem Ele nada podemos fazer. Olvida dele passado de tristeza e fija-te no futuro que há em Cristo para nós outros preparado. Verso 14 e 15 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E eles alçaram outra vez sua voz e choraram, e órfã besou a sua suegra, mas Ruth se quedou com ella. E Noemi dijo: He aqui tu cunhada se ha vuelto a su pueblo e a sus deuses, volve-te tu tras ella. Irmão, aqui estava a decisão de seguir a Deus. E Noemi parece que está fazendo uma prova com suas nueras. Mira, volte para sua casa, casa de seu padre, porque eu não tenho mais esperança de ter filhos para que vosotros puderem estar casando com eles. Volte. Uma chorou e resistiu um momento, mas depois volveu para seu povo e para seus deuses. Assim são algumas pessoas que tomam a decisão de seguir a Cristo e que quando vem um momento de dificuldade, um momento de la prova, retrocede e volve à vieja vida. Pero Ruth não. Ruth se aferrou a esta nova fé, que sai nas noites de tristeza, de solidão. Noemi falava para Ruth: mira, nosso Deus foi fiel a mi pueblo, nosso Deus nos sacou do Egito, nosso Deus enviou as 10 plagas, nosso Deus quando estava à noite enviava uma coluna de fogo, nosso Deus quando estava de dia enviava uma coluna de nuvem, nosso Deus quando tinha sede, da roca saía água, e quando tinha hambre, venia pão do céu. Nosso Deus é fiel, e agora estamos escutando que Ele sigue sendo fiel. Regressaremos para ti e adoraremos a esse Deus vivo. Ruth devia estar encantada, o Espírito do Senhor devia estar ali, ponendo a convicção de salvação em ela, e ele não queria mais outra coisa. A mirada de Ruth estava nesse Deus vivente, nesse Deus que é fiel, nesse Deus que não desiste, e Deus está falando mais uma vez para ti: eis o momento de volver a sonhar, eis o momento de tomar decisão, eis o momento de se aferrar a esse Deus, porque o mundo passará, e suas concupiscências também, mas aquele que hace a vontade de Deus permanece para sempre. Irmão, a fé é assim. A profissão de fé hecha de lados para nada serve. Existe aí um fenômeno de oração de fé, pero se a oração de fé é hecha de la boca hacia afuera, para nada serve. Agora, se a oração de fé é hecha desde seu coração, Deus está aí. De Ruth foi de coração. E quando estamos resoltos, quando tomamos uma decisão, as dúvidas se dissipam, sai. Quando tu está convicto de uma coisa, irmão, não há dúvida. Quando tu tem uma segurança que Deus está aí no meio, que Deus está te guiando, que Deus está abrindo o caminho, e tu vai entrando, mateando forte, não há inimigo que possa te detener, não há inimigo que possa quitar sua mirada, porque estamos regressando ao propósito de Deus, estamos regressando ao ponto que Deus está nos esperando, como a igreja de Apocalipse, que se olvidou de seu primeiro amor. Devemos volver ao primeiro amor. Volvemos aqui o tema de tomar as decisões, porque Deus quer que vuelvas a sonhar. Um passado de amargura pode amargar nosso presente e frenar, sabe o que? Nosso futuro. A pessoa que se queda amargada, recordando do passado, a tristeza. Mira, Noemi tinha muitas coisas, e foi o que ocorreu com ela. Capítulo 1, verso 19 e o 20, hasta o 21, mira o que diz a palavra do Senhor. E anduvieram, pois, eles dois, hasta chegarem a Belém,
E aconteceu que, havendo entrado em Belém, toda a cidade se comoveu por causa de eles. E dizia: não és esta Noemi? E ele lhe respondeu: não me chames Noemi, senão chama-me Mara, porque em grande amargura me é posto o Todo-Poderoso. Eu me fui llena, pero Jehová me ha vuelto com as manos vazias. Por que me chamareis Noemi? Já que Jeová me ha dado testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me ha afligido. Mira o que foi que ocorreu com Noemi, hein? As pessoas não lograram identificar Noemi. Quizás o semblante estava desfigurado, porque passaram 10 anos ali em Moab. Imagina-te, ela sai com dinheiro, sai com condições, e ao chegar ali perde seu marido, se converte em viúva. E depois pode estar gastando seu dinheiro com as coisas que está ali, com os filhos enfermos, com as bodas, com tudo. Poderia estar gastando ali no que restava. E não tinha ali condições. E o sofrimento de la perda de um filho, e la perda de outro filho. E passaram esses 10 anos, os anos foram duros para Noemi. Eu quero me direcionar para ti, minha irmã, minha irmã. Não sei que esse ano pode ser duro, pode ser fatal, pode estar te golpeando, mas não permita que a raiz de amargura venha a crescer em seu coração. Permita que Deus sane essa raiz de amargura, porque Noemi tinha uma identidade. A identidade de Noemi era prazenteira, era de amistade, era uma coisa agradável. Pero as circunstâncias cambiaram, a essência de Noemi, ele se converteu em Mara, quer dizer amargada, amargurada, triste, sem esperança. Pero Deus entra com providência para cambiar nossas suertes. Deus tem o poder para cambiar nossa vida. Ela tinha razão de estar assim, quizá poderia estar, a realidade é um fato, pero ela não sabia o que Deus tinha adiante. Ela não sabia. Prazenteira, amigável, a hora amarga. Irmão, não permita que a circunstância, por mais duro que seja, venha cambiar sua identidade. A identidade sua é de um filho de Deus e de uma hija de Deus. Não permita. Às vezes as pessoas vêm na igreja e as coisas não saem como ela ou como ele queria. Aí se vai da igreja. Não vou mais na igreja porque Deus não me ha dado um emprego, Deus não me ha dado um marido, uma esposa, Deus não ha restaurado. Irmão, eu creio que Deus tem que fazer, se tu permitir, é restaurar sua essência, é cambiar seu ser, porque nós outros devemos nascer de Deus, nascer do alto, e se nascemos de Deus, podemos todas as coisas, incluso passar por essa adversidade, incluso passar por essa pandemia. Deus não ha venido aqui para arregrar nossa vida terrenal. Deus ha venido nessa terra, se ha hecho carne, habitou entre nós outros, para perdonar nossos pecados, cambiar nosso ser e nos levar outra vez ao cielo. Está claro isso, irmão? Agora, se Ele quer, Ele é um Deus tão bondadoso, que Ele pode abrir porta de emprego, pode. Que Ele pode restaurar o matrimônio, pode. Que Ele pode sanar esta enfermidade, pode. Pero todavia Deus é soberano. Deus é soberano. E nossa parte é manter fiel a sua palavra, manter fiel nossa aliança com Ele. E foi o que ocorreu agora com Noemi. Noemi regressando, ela agora queria estar volvendo ao primeiro amor. Pastor, o que está ocorrendo comigo? Este ano foi fatal. Não, eu vou te dizer a verdade. Já tenho mais de 10 anos que minha vida é fatal. E este ano foi o ponto final, foi a cumbre. Foi a parte mais forte. O que tenho que fazer? O apóstolo Paulo nos dá um secreto. Diz aqui: irmãos, eu mesmo não pretendo haver-los já alcançado, pero uma coisa hago. É uma coisa que devemos fazer. Olvidando certamente o que queda atrás, estendendo-me ao que está adelante, prossiga a meta, ao prêmio do supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, depois que ele está nesse rimo, nesta meta, de se olvidar do que se queda para trás, tanto o passado bueno como o passado malo, e seguir hacia adelante, ele poderia estar dizendo: puedo todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por isso, irmão, se nós outros nos quedarmos mirando hacia atrás,
não lograremos ir adelante. Quando a pessoa está conduzindo um coche, mirando hacia atrás, certamente estará golpeando seu coche com os coches que está adelante. Então, nossa meta é mirar a Cristo, autor e consumador de nossa fé. Porque depois desse capítulo 1, se terminar aqui, este livro, é um livro curtito, 4 capítulos, te recomendo que leia em casa esses 4 capítulos. Se o livro de Ruth terminar no capítulo 1, seria uma tragédia. Seria uma coisa horrível. Pero o livro de Ruth não termina no capítulo 1, aún tem no capítulo 2, 3 e 4. E no capítulo 2 começa Deus a atuar. Primeiro eles tomaram a decisão. Às vezes pensamos que Deus vai fazer tudo. Não. Deus espera que tomamos as decisões. Deus nos orienta nas decisões. E se as decisões estão de acordo com sua boa vontade, Ele vai atuando na parte sobrenatural. Porque Ruth está agora com Noemi e sai para recorrer as espigas. Porque segundo a lei, permitia aos proprietários deixar algumas espigas, não quitar tudo, para os estrangeiros, para os huérfanos, para os pobres da terra, porque não tinha nada. Então estavam ali esperando da misericórdia de los homens da terra que obedeciam à lei de Deus. E sabe de uma coisa? Ruth estava desde a manhã hasta a tarde trabalhando na terra de um que chamava Boaz. E Boaz era, sabe quem? Era o parente mais cercano, o parente que poderia redimir a vida de Noemi e a vida de Ruth. E ele se queda ali trabalhando na pessoa que tinha algo, sabe o que, de valor, trabalhava. E chegou Boaz e perguntou: quem é essa? Quem é essa que está aí trabalhando? Esta jovem. E falaram para ele: mira, esta mulher, ela não era de Noemi, que é venida de Moab. Está desde a manhã, sem descansar, trabalhando. E Boaz falou com amabilidade para Ruth, falando o seguinte: pode tomar a água junto com as criadas. E permitiu também dar um pouco de comida a ele. E ele não comeu tudo, reservou na parte e levou para sua sogra. E Boaz deu ordem para seu servo, para deixar algumas espigas a mais. E ele recorreu tudo e levou para sua casa. Muita coisa, é um alimento que tinha sobrado. E quando chegou ali, Noemi escuta dele: hija minha, onde tu estava trabalhando todo esse dia? Ele falou: eu estava trabalhando na terra de um homem chamado Boaz. E quando ele escutou o nome deste homem, Noemi acendeu outra vez. De Ruth, volveu a Noemi e falou: esse é um que pode nos redimir. E foi dando orientação à jovem Ruth, como devia ser. O que ocorre é o seguinte: Boaz é um tipo de Cristo, que converte em parente redentor de Ruth e de Noemi. Pero o que é redenção? Redenção é liberar, devolto mediante a pago de resgate. Fomos vendidos ao pecado e Cristo nos comprou para Deus. Amém? Aleluia! Um parente cercano podia redimir quando era um membro da família que foi vendido por a escravidão. Por exemplo, eu sou um escravo que foi vendido e Rafa é meu irmão. Então, se o proprietário agora me amo, ia ver que nós outros teníamos, sabe o que? Ele mesmo apelido. Somos irmãos e Rafa está numa condição melhor, poderia estar pagando me libertar. E Jesus, sendo nosso irmão maior, pagou na cruz do Calvário. Estávamos escravos ao pecado e o Senhor derramou a sangue preciosa e somos livres. Somos livres para adorar, livres para glorificar. Alabado seja nosso irmão maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um parente remidor poderia também comprar a terra. Uma vez que estou livre, Rafa, meu irmão, que tinha condições, e eu estava em uma terra e empreendi alguma coisa e me foi mal. A pessoa poderia estar, sabe o que? Tendo sua terra vendida por baixas circunstâncias de penúria econômica.
e tive que vender a alguém. E Rafa vai ali e compra-me terra e me devolve no ano de jubileu. Tudo isso está na lei de Deus. Nós outros, tu e eu, hemos perdido nossos direitos ali no Edém, quando nossos primeiros padres desobedeceram a Deus e obedeceram a serpente. Mas ali na cruz do Calvário, Cristo mais uma vez nos restaurou. Agora tu e eu somos co-herdeiros com Cristo, de las herências eternas, e estaremos ali com Ele nos céus, para sempre e por sempre, porque Ele é Rei de reis, Senhor dos senhores, e é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Não temos motivo para estarmos amargados como Mara. Temos motivo para estarmos jubilando como Noemi, porque o nosso voz ha venido nos salvar, nos restaurar. E também, em nome da família mediante o matrimônio de liberato. Que é isso? Quando o defunto morrera e não deixara filho, seu nome se quedava ali, sem posteridade, sem geração futura. E vinha esse parente mais cercano e casava-se com a viúva, e o primeiro filho levava o apelido do defunto, e o nome seguia, e os demais filhos seguiriam ao nome desse parente remidor. Sabe o que ocorreu? Tu e eu somos a noiva de Cristo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Vós representa Cristo, e como nosso irmão maior, o Senhor nos comprou, que éramos escravos do pecado, havíamos perdido todas as nossas possessões e privilégios terrenais em la caída, havíamos quedado separados a causa do nosso pecado, mas através de Cristo, fomos outra vez restaurados, estávamos lejos do Senhor, perdidos em nossos pecados e delitos, mas pela sangue de Cristo, o único que é mediador entre Deus e os homens, fomos outra vez restaurados, e agora somos, sabe o que? Filhos de Deus, porque todos aqueles que creem em Cristo recebem a potestade de serem hechos filhos de Deus. Então, se minha irmã, eu posso te chamar de irmã, porque o nosso irmão maior, somos uma só família, a família de Cristo na terra. Por isso que devemos celebrar, por isso que devemos adorar aquele que vive, aquele que reina. Alabemos ao Senhor. A história parece que estava sem color, pero quando entra a mano de Deus aí, cambia as coisas. E eu quero terminar com esse último ponto. Jamais deixe de crer. Repito, jamais deixe de crer. Aunque Noemi não estava acreditando de tudo, pero Ruth estava com uma fé tremenda nesse Deus que pode cambiar a história. Não importa quão devastadora seja a presente situação. Estamos aí com a pandemia? Estamos com a pandemia. Estamos aí com escassez de recursos humanos, de trabalho, de serviço? Estamos. Às vezes estamos chorando a perda de nossos entes queridos, estamos chorando. Pero a última palavra vem do Senhor. Há esperança no Senhor, porque os recursos infinitos estão em Deus. E Deus assim, Ele pode cambiar a história. Ele pode cambiar a história de uma hora para outra. E Deus é expert em cambiar a história. Oh, Santo Deus. Me acompanha aí no capítulo 12 de Ruth, verso 12. Os recursos infinitos do Senhor. A palavra do Senhor abre assim: Jeová recompense tua obra, e tua remuneração seja cumprida de parte de Jeová Deus. Jeová Deus de Israel, bajo cujas alas has venido a refugiar. Oh Senhor, o Senhor representa aqui uma águia. Estamos baixo de tuas alas. O salmista expressou isso muito bem. Baixo de tuas alas estamos seguros. E sabe de uma coisa? La Moabita Ruth, que era estrangeira, que não tinha descendência, que não tinha aliança com esse Deus vivo, Deus recebe ela em sua família
E ele não é nada mais, nada menos que bisabuela do rei Davi, desse que escreveu esse salmo. Daquele que estava detrás das marradas em Belém, cuidando das poucas ovelhas de seu padre Sá. Pero Deus ha visto seu coração e dijo o Senhor Deus: Samuel, vai allí e honre a Davi, homem segundo mi coração. E Davi foi o maior rei de Israel. Não foi o mais rico, porque o mais rico foi seu filho. Não foi o mais sábio, porque o mais sábio foi seu filho. Pero foi o homem segundo o coração de Deus. Quizá tu que está me escutando nesta hora, tu jamais puedas ser rei, alguma coisa assim semelhante. Pero tu e eu podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém. E homens e mulheres segundo o coração de Deus não permite que a amargura cresça. Homens e mulheres segundo o coração de Deus não retrocedem. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, sabe o que ocorre? Mira Cristo. Jamais deixa de sonhar. Então se volvemos a sonhar com esse Deus de poder, com esse Deus de misericórdia, volvemos a sonhar que Deus tem planos maravilhosos para nós outros. Deus cumprirá seu propósito em nós outros. Deus cumprirá seu propósito em nós outros. Deus cumprirá seu propósito em nós outros. Querendo Satanás ou não, com pandemia ou sem pandemia, a mão poderosa do Senhor estará com nós outros. Repita isso. Deus cumprirá seu propósito em nós outros. 1, 2, 3. Deus cumprirá seu propósito em nós outros. E para terminarmos e orarmos, Efésios capítulo 3, verso 20. Às vezes não entendemos e não sabemos tudo que Deus tem preparado. Se Noemi se quedar em Moabe, amargada, ela jamais iba correr seu neto em seus braços. Ela jamais seria restaurada por vós. Se tu se quedar em sua amargura, em sua habitação de tristeza, em sua existência, vivendo essa tristeza que não permite a ti caminhar, pensando que és a pior persona da terra, pensando que Deus está contra ti, não somente Deus e todos estão contra ti, vivendo essa solidão, vivendo essa depressão, essa baixa autoestima, eu quero me direcionar para ti. Deus não desistiu de ti, meu irmão, minha irmã, e hace qualquer coisa para te salvar. Não permita que a circunstância venha impedir que tu siga caminhando com Deus. Mira o que diz em Efésios capítulo 3, verso 20. E é aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundante de lo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós outros. Mira, o Espírito do Senhor está em nós outros para não retroceder. E sepa de uma coisa: Deus é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundante. Às vezes pedimos uma coisa, pensamos que é demasiado grande para Deus. Deus vem e nos surpreende, porque Ele é poderoso para fazer essas coisas assim, segundo o poder que atua em nós outros. A Ele seja a glória e a igreja em Cristo Jesus todas as idades, pelos ciclos dos ciclos. A Ele a glória, a Ele o honor, a Ele a alabança, porque Ele vive, Ele reina, Ele é o nosso Deus. Alabado seja o nome do Senhor. Ponemos de pé em nome de Jesus. Irmã, irmão, sabemos e reconhecemos que foi difícil esse ano. Foi, pero Deus está aí nos sustentando. Não ser ingrato. Às vezes, nossa mirada, nosso coração quer ver somente a coisa negativa. Há esperança, há solução. Jamais deixe de crer, jamais abandone esse Deus fiel. Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, venga de encontro, Senhor, essa pessoa que está triste. Venga de encontro, Senhor, essa pessoa que não tem mais esperança. Obra com tu poder, obra com tu misericórdia, no nome de Jesus. Oh Senhor, porque creemos, Senhor, em tu fidelidade, creemos em tu amor, Senhor. Não temos força, Senhor, pero creemos, Senhor, que tu pode estar sendo, Senhor, nova todas as coisas. Obra com tu poder, obra com tu misericórdia, Senhor. Assim como tu estiveste com Noemi, assim como tu estiveste com Ruth, Senhor, ministre em nosso coração, ministre em nosso ser, Senhor. Obra, Senhor, com tu poder, com tu misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade.
em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o grande amor de Deus, nosso Padre, e a doce consolações do Espírito Santo, seja com todos vós outros. Ele ore para sempre. Aquele que crê, diga amém. Amém.